Sejam bem-vindos ao canal A Leitura, A Vida é um Livro. O meu nome é Margarete Bruno, sou jornalista e escritora. O canal A Leitura é voltado para literatura e cultura. Toda semana tem um vídeo novo, como resenhas, leituras, reflexões e também podcast. E hoje é dia de Pode Ouvir Histórias e Livros. E estamos com a autora Simone Barata. A Simone é médica formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e autora dos romances Muros e Fora do Ventre. Neste momento, eu irei chamar a Simone para os estúdios. Olá, Simone, tudo bem? Seja bem-vinda ao podcast. Obrigada, Margarete. Obrigada pelo convite de participar do seu podcast. Simone, é uma honra tê-la aqui. E já a primeira pergunta que eu irei fazer é que você se apresente, que você conte a sua história, né, para aqueles que estão nos assistindo e te conheçam um pouco. Quem é a Simone? Bom, eu sou carioca, né? Nasci em 1970, então sou carioca dos anos 70. Eu nasci no Rio de Janeiro, no bairro bem pobre chamado Costa Barros, que na época era um bairro de proletariado, assim, era mais ou menos um bairro meio rural, assim, no subúrbio do Rio, né? Então, a minha infância foi muito livre, assim, eu morava em frente a um sítio, eu morava numa vila, e essa vila tinha comunicação com esse sítio, então eu vivia subindo mangueira, pé de carambola, que hoje eu vejo no supermercado vendendo como iguaria, eu comia aquilo, jogando de cima do pé, andava de bicicleta, então foi uma infância muito livre. Com o tempo o bairro foi favelizado, né? Hoje em dia é o bairro que tem o pior IDH do Rio de Janeiro, né? Infelizmente, né? E a violência está muito grande lá. Então eu nasci nesse lugar, estudei lá numa escola pública do município, chamada Escola Municipal José Pedro Varela. Eu estudei todo o meu ensino fundamental 1 e 2, e depois eu fui fazer meu ensino médio no Pedro II, em São Cristóvão, né? Então, quando eu estava no ensino fundamental, nessa escola, a gente não tinha contato, assim, com biblioteca, não tinha acesso. E como minha família era muito pobre, a gente também não tinha como comprar livros em casa, além dos livros prescritos, a minha quase médica falando, sugeridos pela escola. Então, a gente ficava muito restrito àquela bibliografia da escola, né? Não tinha acesso. Quando eu entrei no Pedro II, foi, para mim, a descoberta da leitura, né? Porque a biblioteca é maravilhosa, então eu pude finalmente, acho que eu já estava assim no limite, que parece que quem você não constrói esse hábito da leitura na infância, depois o restante da vida fica mais difícil de conseguir construir, né? Então eu tinha 14 anos, estava entrando, assim, já estava em plena adolescência, e foi quando eu consegui começar o meu hábito de leitura ali. E o primeiro autor que eu descobri foi Jorge Amado, né? Que para mim ele permeou, eu não sei como é que ele não está sendo tão utilizado nas escolas atualmente, né? Mas assim, eu amava Capitães de Areia, Seara Vermelha, Teresa Batista Cansada de Guerra, A Morte de Quem Quer Berro d'Água. Nossa, eu li muito, acho que eu li a obra toda do Jorge Amado. Ele era o autor meu preferido. E de poesia eu gostava muito do Drummond também. Então, o Drummond morreu justamente na época que eu estava no colégio. Então, eu senti bastante, assim, que eu gostava, acompanhava bastante a obra dele também. Então, esses foram os meus dois autores iniciais, eu acho, né? E, assim, meus pais eram também de família simples. Meus pais vieram do Nordeste para o Rio de Janeiro. Minha mãe era professora primária, meu pai trabalhava como taxista. E meu pai frequentou pouquíssimo a escola, ele não sabia, ele não conseguiu nem se alfabetizar completamente, ele era assim, um analfabeto funcional. E isso também me intrigava muito na infância, o fato do meu pai não saber ler, sabe? Eu tinha muito desejo de que ele aprendesse. Eu acho que hoje eu leio por mim e por ele.
falo, né? Eu leio por mim e por ele, depois que eu comecei a ler, porque eu achava muito estranho a pessoa não conseguir ler, né? Não ler, não saber ler. Assim, parecia que você é cego, né? A minha impressão, né? Então é isso, esse foi meu início. Aí depois eu fui para a universidade. Na universidade você tem mais dificuldade de ler literatura, porque a faculdade de medicina tem muita coisa para estudar, né? Então eu fiquei um tempo afastada, e depois a vida, trabalho e tudo, aí eu voltei a ler, mas não com a intensidade que eu consigo de ler, que eu voltei a ler, sei lá, de uns 10 anos para cá, que eu comecei a ler mais ainda, né? Com maior frequência, né? E é isso. E, Simone, como essa vivência, nessa infância e adolescência, mudaram a sua visão de mundo e escolha profissional e também decidir ser escritora e autora, né? Eu até entendo um pouco que nossa história é um pouco, entre aspas, parecida. Eu também sou do Nordeste, de pais, né, analfabetos, e isso mexe muito com a nossa visão do mundo, né? Ela Sim. dá um direcionamento diferente, nós ficamos até mais sensíveis com as realidades, né, ao nosso redor. E como foi isso para você, ao ponto de influenciar numa escolha profissional e também na escrita? Bom, a escolha profissional tem mais relação com o fato da minha mãe ter ficado doente com câncer quando eu tinha 7, 8 anos, né? Minha mãe teve um melanoma e ela, assim, quase morreu, ficou em tratamento muitos meses, sabe? Então, a infância foi meio permeada por esse fato. E o desejo de eu vi fazer medicina já começou daí. Eu já era muito jovem, já brincava de médica com as minhas bonecas e tudo, né? E eu falava que eu queria... Tanto é que quando eu comecei a fazer medicina, a minha intenção era fazer oncologia, porque eu pensava que eu queria descobrir a cura do câncer, como se fosse uma coisa única, né? Aquela mentalidade fantasiosa, né? Mas aí, na faculdade de medicina, eu fiz clínica médica ainda para tentar ir para oncologia, e depois eu acabei desistindo, porque eu tinha uma realidade muito triste, sabe? Assim, eu acho que se eu trabalhar com isso, acho que eu não vou conseguir viver, porque eu não vou conseguir cobrar de ninguém, de um paciente morrendo, acho que eu não vou conseguir. Aí eu acabei fazendo oftalmologia, fiz uma outra residência médica, fiz oftalmologia. Então a medicina começou na minha vida muito cedo, assim, eu gostava, essa é a minha profissão do coração. A escrita veio depois, na verdade, vamos dizer, a escrita começou na escola também, no segundo. Quando estava me preparando para o vestibular, eu gostava muito de fazer redação. Então eu tinha um livro, um caderno de capa dura, que eu escrevia todos os dias uma redação para o vestibular. Né? Eu gostava de apresentava na sala e tudo. Aí, quando terminou o ensino médio, eu fui oradora da minha turma, eu ganhei o concurso de redação lá na escola, e aí eu fui a oradora da minha turma. Então, eu sempre gostei de escrever, mas nada assim, nunca passou pela minha cabeça que eu fosse ser capaz de escrever um livro, né? Aí, até que, um belo dia antes da pandemia, sabe, 2018, esse professor que eu acompanho até hoje, o Luiz Antônio de Assis Brasil, lançou um livro chamado Escrever Ficção, que eu recomendo demais esse livro. E eu, por acaso, estava na Travessa, na livraria, né, a Travessa, e tinha uma pilha de livros dele. E eu nunca tinha... Falei assim, gente, eu peguei, fui ler o livro, comprei. Eu cheguei em casa, li o livro dele, falei assim, gente, ele é muito metódico, sabe? Ele tem uma didática muito boa, assim, eu recomendo para todo mundo que quer escrever romance, principalmente, que eu acho que ele é o melhor, assim. Ele é muito didático, organizado. Então, eu li o livro dele, e quando eu acabei, eu falei assim, poxa, eu não sabia nem que existia escrita criativa, para você ver. Eu falei assim, olha, eu acho que, de acordo com esse livro aqui do que eu li, eu acho que eu consigo escrever um livro, eu vou começar. Aí eu comecei a escrever, mais ou menos pelos parâmetros, e comecei a procurar curso de escrita criativa, que eu não sabia que existia. Aí eu descobri aqui no Rio, tinha o Instituto Estação das Letras, que hoje ainda existe, mas ele de forma virtual. Mas quando eu entrei, ele ficava no Flamengo, ele tinha uma sala no Flamengo. Aí eu me inscrevi num curso lá de uma semana, com a Silvia Carvão, um curso breve. Só que quando eu estava lá, eu descobri que esse autor, o Assis Brasil, viria ao Rio dar um curso.
Aí eu entrei na fila, pedi, falei assim, não, eu quero fazer um curso com ele de qualquer jeito. Aí ele vinha um final de semana por mês e dava aula sexta e sábado. Né? Aí eu comecei a fazer o curso com ele, comecei a escrever. Eu me lembro até hoje que eu cheguei assim um dia, eu falei para ele, professor, eu queria muito que você lesse o que eu estou escrevendo, porque assim, eu já não sou muito jovem, eu quero saber se eu tenho um jeito para escrita ou não, porque senão eu abandono esse sonho. Aí ele leu e falou assim, não, Simone, olha, você tem jeito para escrita, mas como você estudou medicina, você levou anos para você conseguir ser uma boa médica, é a mesma coisa na escrita, você tem que se dedicar, tem que estudar. E ele sempre me deu muita força. Aí eu comecei a estudar, né? Li muito livro de escrita criativa, eu gosto de ler, né? Então isso não é tão difícil. Li muito livro de escrita criativa, comecei a fazer o curso com ele, aí veio a pandemia, né? Isso. Quando veio a pandemia, no ano que ele veio, ele foi muito ágil, aí ele começou a dar aula online. Aí ele me convidou para fazer aula online, que o grupo já era de pessoas que já tinham publicado. Eu falei, gente, mas eu não posso entrar nesse curso, porque as pessoas sabem muito mais do que eu. Ele, deixa de bobagem, entra nesse curso sim. Aí eu entrei, e a gente é um grupo que está um pouco mudou. Desde 2020, são praticamente as mesmas pessoas que estão juntas. Entra um, sai outro, mas... Nós já tivemos prêmio Jabuti no nosso grupo, a Karine Ast, teve a Marília, que ganhou também o prêmio Barco a Vapor de Literatura Infantil ano passado. Então, assim, saem boas coisas do curso, sabe? Ele é um professor que já teve várias pessoas que ganharam premiadas, que tiveram aula com ele. E ele é maravilhoso, né? E eu comecei a fazer o curso com ele, estou até hoje. Estamos até hoje. Desde a pandemia, né? Pré-pandemia, nossa. Desde pré-pandemia. E, Simone, você é mãe também, né? Mãe de 2 filhos. E como é equilibrar, né, a maternidade, medicina e literatura? Olha, te falo que não é nada fácil. Eu sou mãe, hoje eu tenho a sorte que meus filhos já estão grandes. Eu tenho uma filha de 21 anos, que estuda psicologia, e tenho um filho de 19. Mas, assim, no início foi muito difícil, porque meu filho nasceu prematuro extremo e tem, né, paralisia cerebral. Então, ele tem muitas questões, eu tive que ajudar muito, foi muita terapia, fisioterapia, pedagoga, terapia ocupacional, todas as terapias que você pode imaginar. Então, por isso que eu falo que muita coisa eu escrevia também no meu celular nas salas de espera, né? Então, eu tentava conciliar, não trabalhar o dia inteiro, né? Quando ele era muito pequeno, eu trabalhava metade do dia e ficava com ele outra metade para levar nessas atividades, que eu nunca gostei de delegar para babá e tudo, levar, sabe? Eu queria fazer isso, então, eu falei assim, e eu acompanhava ele. Aí tem minha filha também, né, que era pequena, a diferença dos dois é menos 2 anos, na verdade. Aí tinha natação, balé, aquelas atividades todas, e meu marido sempre me ajudou muito também a cuidar dos dois, sabe? Muito. Eu sempre contei muito com ele. Então, até hoje, né? E é isso. É difícil, mas acho que a gente não pode deixar aquele sonho desaparecer, sabe? A gente tem que sempre arranjar um tempinho para o que a gente quer. Porque eu acho que o filho não vai ficar feliz de saber que tem uma mãe no futuro, né? Uma mãe que abdicou tanto de si para cuidar dele. Eu acho que eu via nas terapias que eu levava meu filho, eu via mães que abandonavam toda a carreira, viviam só em função do filho, não faziam mais nada. E eu falei, gente, não consigo fazer isso, eu estudei tanto, fiz medicina, estudei tanto tempo, eu não posso abandonar minha carreira em função do meu filho, né, dele. E eu fazia o melhor, eu acho que eles são têm muito orgulho de mim, todos os dois hoje, pelas coisas que eu faço ainda, sabe? Eu acho que é um dos conselhos que eu dou, não se abandonar pelo filho. Você tem que se dedicar ao filho sem esquecer de si, eu acho, né? Não, realmente é uma fala muito importante, porque tem muitas mães, né, que abandonaram tudo pelos filhos. Contando um resumo, né? Eu também sou mãe de 3 filhos, então você falou de abandonar a carreira, eu também abandonei carreira para cuidar deles,
E depois a gente sente, né? Sente. Aquela dor, porque são coisas diferentes, né? E vem o questionamento, vem a culpa, Sim. né? De ter abandonado tudo. Os filhos vão crescer, vão ter a vida deles, e vai chegar um momento que você fica, nossa, o que é que eu fiz, né? Sim. Então, agora, do ano passado para cá, que eu comecei a retomar, né? Depois de aí, meu filho mais velho tem 8 anos. Então, fiquei parada muito tempo. Não, mas agora daqui para frente não pare mais. Esse eu pensei muito nisso. Minha filha ano passado fez um intercâmbio, ficou 6 meses fora, né? Gente, eu chorei tanto. Eu falei assim, imagina, e eu tenho todo o meu trabalho, tenho meu outro filho, tenho a escrita, eu tenho várias amigas, e eu senti demais. Você imagina quem vive só em função do filho, deve ser... Esse ninho vazio é real, né? É real. A gente sofre mesmo, né? Sim. E aí fica o conselho, né, para as mães não desistirem do sonho. Se desistiu, vamos retomar. E Simone, como foi esse encontro tardio com a literatura? Né? Como foi esse desejo? Você começou a ler e veio no seu coração, na sua mente, né, esse sonho? Não, eu vou escrever, eu quero. Como foi isso? Olha, esse encontro tardio com a literatura, ele me deixa sempre com aquela sensação de que eu estou em débito com a leitura, sabe? Eu fico assim, gente, volta e meia vem esse pensamento que é bobagem, eu sei, eu tenho trabalhado isso. Eu falo assim, poxa, se eu tivesse começado mais cedo, porque, por exemplo, minha filha, eu sempre estimulei a leitura dela desde pequena, ela lê demais, tem um canal de livros no Instagram. Eu falo assim, eu sempre fico com a sensação de que eu não sei o suficiente, sabe? De que me falta a cultura, talvez pelo meio também que eu vim, né? Isso bate também, né? Assim, é diferente quando você vem no meio intelectual, né? De pessoas cultas e tudo, que você, assim, você bebe naquela fonte, né? Você tem aquela cultura sem nem fazer muito esforço, né? E eu não, eu tive que correr atrás, começar a ler mais tarde. Então, às vezes, eu sinto isso. Gente, eu acho que eu estou em débito, acho que eu não estou, ainda tem muita coisa para aprender, eu não sei se você... Eu realmente eu tenho, mas assim, talvez eu pudesse ponderar um pouco mais isso, sabe? Eu me cobro, às vezes, demais, de estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa, né? Por exemplo, eu estudei alemão, eu estudei francês, eu estudei inglês. Então, assim, eu nunca parei, sabe? Às vezes eu fico assim, não, eu tenho que... A escrita é o momento que eu mais paro, eu acho, sabe? Mais de que eu fico mais compenetrada, assim, é um momento de relaxamento. É a leitura e a escrita para mim, sabe? Muitas vezes o contato com a literatura acontece como epifania. Qual o autor, o livro que abriu esse caminho e influenciou sua decisão de tornar-se escritora, né? Você falou aí de Jorge Amado, Carlos Drummond, foram eles ou teve outros autores? Não, foram eles também. Assim, o Machado de Assis, por exemplo, eu amo também. Clarice Lispector, assim, eu li muito Clarice também, desde nessa fase aí do Jorge Amado, Clarice competia com ele também. Eu sempre adorei Clarice Lispector. Eu tinha um professor de literatura que ele falava assim, Clarice é uma louca, não sei como é que você gosta dela. Meu esposo fala que ela é triste. Nossa, mas como é que você consegue? Essa mulher é muito triste. Clarice é uma louca, mas assim, eu acho ela muito profunda, eu adoro. E esse meu professor de literatura, ele era amigo da Raquel de Queiroz. Então ele falou assim, você tem que ler a Raquel. E eu não lia nada da Raquel, eu gostava de ler a mesma Clarice. Ela foi uma autora inspiradora para mim. Volta e meia eu releio. E o Machado de Assis também, eu releio, eu tenho a coleção dele toda. E da Clarice também, praticamente todos os livros dela eu adoro, principalmente os contos dela, são muito bons, né? Muito. Ela é demais, assim, ela é aquela pessoa que eu admiro, que eu fico com vontade, assim, gente, será que um dia eu vou conseguir chegar a escrever, não igual a ela, não, no meu jeito, mas tão bem quanto ela, né? Porque ela realmente é deslumbrante, assim, muito profunda, né? Outra autora aqui de conto que eu gosto muito é a Alice Munro, também os contos dela são muito bons, né? São mini novelas, né, na verdade, né? Porque são contos longos.
Eu gosto bastante, né? Desses finais em aberto que ela deixa. Eu acho ela uma autora também bem instigante, assim, né? Além dela, agora é mais recente, um livro que me tocou e eu indico para todo mundo ler, é esse livro aqui, ó, da Muriel Barbery, A Elegância do Ouriço. Esse livro eu acho ele maravilhoso, ele tem frases lindas, mas não é aquele livro frasista, ela é uma filósofa também, né? Então, você já ouviu falar, já leu esse livro, você? Não li. Ele chega a ser o quê? É um romance? É um romance. Romance. Eu acho que me mexeu, porque a história desse livro, assim, conta a história de uma zeladora cultíssima de um prédio, só que ela esconde a cultura dela com medo de perder o trabalho, porque ela é zeladora de um prédio de luxo em Paris. E o marido dela primeiro era zelador, e o marido morreu, ela ocupou o cargo. E ela é uma pessoa extremamente culta, só que ela esconde o tempo inteiro isso, porque ela tem medo do preconceito dos moradores, né? E até que ela faz relação, tem uma menina no prédio que tem 13 anos, e que ela decide que vai se matar. Ela tem 12, no dia do aniversário de 13, ela decide que vai se matar. E começa um relacionamento das duas. É muito interessante o livro, sabe? Fala muito sobre a morte também, sobre os preconceitos que a gente vive, sobre como as pessoas são fúteis, sobre o consumismo. É muito lindo o livro, eu gosto muito dele, sabe? Ela é filósofa, né? Então, ela é filósofa. Ela lançou um outro livro, mas eu ainda não li o segundo, estou querendo ler. Mas esse é bom demais, eu adorei. Já vou deixar como dica de leitura. Eu não dou ele como dica de leitura de quem não tem hábito de ler, não, porque ele é um livro assim, mais profundo, sabe? Assim, quem não tem hábito de ler, que quer começar a ler, eu sempre falo assim, lê a Carla Madeira, por exemplo, da Rio, é um livro fácil de você ler e gostar, né? É um livro bom, eu acho um livro bom. Mas é um livro mais fácil de ler. Esse livro é um livro mais difícil, mas ele é maravilhoso, eu adoro. Eu dou de presente para muita gente. Simone, quando você decidiu ser autora, né? Senão já escrevi bastante, mas agora eu quero publicar, eu quero ser uma autora. Quando foi isso? Como foi esse momento? Olha, isso foi meio pressão do meu professor, sabe? Porque assim, eu escrevia, mas eu tinha vergonha de dizer que eu escrevia. Então, não falava para ninguém, nem assim, no consultório, por exemplo, eu não falava com nenhum paciente, não comentava que eu escrevia ou que fazia aula de escrita. Eu falei assim, gente, se eu falar isso, vão achar que eu não sou uma médica muito séria. Uma bobagem, né? Tem tanto médico escritor, né? Mas isso ficava na minha cabeça. E eu falei assim, não, quando o livro estava pronto, eu não tinha certeza se eu ia publicar. Aí o professor falou assim, não, você tem que publicar, o livro ficou bom. Eu vou te mandar, ele falou assim, eu vou mandar você fazer revisão com a pessoa que faz revisão nos meus livros. E se ela disser que tá bom para publicar, você pode publicar, vai ser mais uma opinião, você pode publicar sem medo. Aí eu fiz a revisão com essa pessoa e ela falou assim, não, Simone, você pode publicar o livro tá bom. Aí eu publiquei, mas fui com aquele medo no dia do lançamento, eu falei, gente, não vai ter ninguém, né? Assim, que vergonha, eu ficar ali na frente. Eu me sentia meio uma farsa, sabe? Eu falei, gente, eu não sou escritora, eu não tenho essa capacidade, eu sou fake, assim, sabe? Nunca falei que era escritora. Aí eu publiquei, nossa, aí o dia do lançamento foi lindo, assim, vieram muitas pessoas. Sei lá, vendi uns 200 livros no lançamento, foi muito bom, muito legal. E aí eu falei assim, eu acho que eu sou escritora. Aí as pessoas começaram a ler e me dar retorno do livro. Legal. Eu acho que eu sou escritora. E eu continuei lendo, eu continuei escrevendo, né? Eu escrevi o segundo livro. O segundo livro ainda não está publicado. Ele vai sair em março do ano que vem, pela editora Rua do Sabão. Eu acabei de assinar um contrato com essa editora essa semana. É romance também, Simone? É romance também, é romance também. Aí, assim, depois desse segundo, que eu escrevi, eu falei assim, não, gente, eu sou escritora. Aí eu comecei a fazer outros cursos, né? Que eu mencionei. Eu fiz curso com Marcelino Freire, fiz uma semana de imersão com ele.
Eu fui numa atividade que tinha a Carla Madeira, o Pedro Bandeira, a Thalita Rebouças, Natália Timmerman, que era num navio pelo Rio Negro. Era muito legal. Eles fazem todo ano essa atividade com outros autores. Convido a Livraria da Vila, organiza, convida os autores, você fica durante uma semana com esses. Cada hora vai um autor, né? E o meu foi em 2023, eu tive essa sorte de autores ótimos. Qual o nome do projeto, Simone? Chama Navegar é Preciso. Obrigada. Né? Aí eu fui nesse Navegar é Preciso, eu conheci esses autores todos, né? Aí comecei com a Carla Madeira. É muito legal que você assim, senta, almoça com o autor, você sai para fazer atividades, não é assim aula, sabe? Você tem muita troca de experiência o tempo inteiro, né? Aí a Carla Madeira falando, Simone, você acha que todo mundo lia Tudo é Rio? Ninguém lia Tudo é Rio, eu demorei 10 anos para ser descoberta. Né? Eu pedi para as pessoas lerem meu livro, né? Até que ela foi descoberta pela Marta Medeiros, né? Que conseguiu furar essa bolha que é difícil. E ela é uma publicitária, né? Já tinha uma carreira diferenciada e tudo, né? É bem difícil. Assim, foi um incentivo muito grande quando eu saí de lá e as pessoas falaram, nossa, você tem que falar. Foi tão, assim, eu tanto não me considerava escritora que eu nem levei meus livros para mostrar lá. Né? Como é. Aí, quando eu voltei, que eu mandei de presente para as pessoas e tudo, né? Eu disse, não, acho que realmente eu posso dizer que eu sou escritora. Aí acabei o segundo, e agora eu falo para todo mundo que eu sou escritora. Sou médica e a escrita é um meu segundo ofício, vamos dizer. Não que seja menos importante, sabe? Eu considero a escrita, eu levo tão a sério quanto a medicina, assim, né? Embora eu dedique menos tempo, porque, na verdade, ela não me dá retorno financeiro ainda, né? Então, eu tenho que dedicar um tempo maior para a medicina, que é o que paga as minhas contas também, né? Então, você sabe que... Literatura, eu acho que às vezes dá mais gastos do que... Pois é. Mas hoje eu tenho essa possibilidade, né, de me financiar, de fazer um curso aqui, uma oficina ali, viajar, ir na Flip. A medicina me proporciona isso, né, assim. Depois eu fiz o curso com o Marcelino Freire também, foi em janeiro de 2024. Foi uma semana com ele também. Depois eu fiz uma residência literária agora, em julho, em Gonçalves, em Minas. Essa residência é bem legal também. Com o Carrascosa, o Rodrigo Lacerda foi falar também um dia, mas a residência mesmo é com o Carrascosa, e ela é organizada por um escritor chamado Ricardo Mitucci, ele que organiza a oficina. Ele é escritor também, deixa eu até mostrar o livro dele aqui. Ele é escritor desse livro aqui, ó. Tá de cabeça para baixo. Leio, logo existo. Logo existo. E ele organiza, e a gente ficou 10 dias lá, foi uma experiência muito boa, porque fica imerso realmente, durante o dia a gente fica isolado para escrever, cada um no lugar. Esse estilo de residência literária tem em várias partes do mundo, e à noite a gente se encontrava para discutir, tinha algumas coisas de estímulo para a escrita, para conversar, cada um estava escrevendo algumas atividades. E teve 2 momentos de mentoria com Carrascosa, que nós mandamos os nossos projetos antecipadamente, antes de iniciar. Ele já tinha lido o nosso projeto, e ele discutia o que ele achava daquele projeto, em 2 momentos. E, na verdade, essa residência eu fiz para falar do meu 3º livro que eu estou escrevendo, né? Mas ele não tem título, o 3º. Mas eu fiz a mentoria mais para ter tempo para me dedicar a ele, né? Eu fiquei 10 dias imersa nele, eu consegui adiantar bastante. E assim, eu vou tentando conciliar momentos assim mais de reclusão para escrever, né? Simone, como o encontro com Luiz Antônio de Assis Brasil, Marcelino Freire, Carla Madeira, e como eles influenciaram e qual a marca que eles deixaram aí no seu processo criativo? Porque são pessoas, né, de referência, conhecidas. Sim. Como foi isso? Bom, o professor Assis, né, ele é o mestre da organização. E ele nos ensina sempre um método criativo organizado, né?
Então, quando a gente senta para escrever, eu já tenho mais ou menos o livro inteiro completo. A gente faz primeiro uma sinopse do que a gente escreve num parágrafo, num período, o que a gente quer com aquele livro, um período, né? Depois a gente faz um resumo sobre aquela história, depois faz um resumo expandido, escreve os episódios, depois daí a gente começa a escrever o livro. Não que você fique preso àqueles episódios que estão ali, não significa que tudo que está ali vai acontecer. Mas a gente tem um norteamento, sabe? A gente não fica perdido assim no meio da história sem saber para onde você vai. Então ele é o mestre da organização e de nos guiar como chegar a esse fim, né? Embora tem vários autores que falam que não organiza nada, que vai escrevendo. Assim, para mim isso não funciona. Eu acho que eu sou metódica também, então a gente se reconheceu um no outro, porque eu também sou metódica, eu gosto desse trabalho, né? Eu esqueci também de falar, a Valesca de Assis Brasil, a esposa dele também, ela fazia também uma mentoria comigo, me acompanhou no primeiro livro, junto, né? Ela também é uma escritora bem conhecida, principalmente no Sul, né? Ela é muito boa. O Marcelino Freire já tem um método mais diferente, porque ele vem do teatro, então ele tem um método mais livre, mais solto, ele não é tão organizado, não tem essa organização metódica do Assis, sabe? Então foi um grupo maior, até foi uma experiência de uma semana, contribuiu bastante. Ele leu meu segundo livro, partes do meu segundo livro, opinou também, sabe? Fiz algumas alterações de acordo com o que ele me falou. E também cada um foi pegando um pouquinho, né? A Carla Madeira me influenciou muito, foi uma experiência de vida para eu não desistir. Não desistir de ser escritora, assim. Que em algum momento a coisa acontece, né? Essa é a minha esperança, de que de algum momento, se a gente realmente tiver do dom, talento para a escrita, que isso vai acontecer. Eu tenho essa esperança ainda, vamos ver. Quem mais que a gente falou? O Carrascosa é um amor, né? Mas o Carrascosa foi na residência literária, ele é um poeta, né? Ele é um poeta super sensível, é um inspirador, sabe? Porque a minha escrita ela não é tão a minha escrita não é tão poética, né? Eu não tenho esse lado poético que ele tem. Então é bom também a gente ler coisas diferentes, sabe? E ver pessoas que escrevem de forma completamente diferente da gente, né? Você vai pegando coisas sendo influenciado, quer queira, quer não, de todo mundo, né? De tudo que você lê, tudo que você ouve, né? Todos eles foram bem importantes para mim, estão sendo ainda. E agora as perguntas serão sobre os seus livros, né? Sim. O romance Muros traz Marina, uma jovem da periferia atravessada por conflitos familiares, econômicos, sociais e culturais. Como nasceu essa personagem? Bom, essa personagem, o livro não é autoficção, tá? Deixar logo claro que às vezes pensam, esse livro é autoficção. Não é autoficção, mas é óbvio que eu tive uma experiência de nascer numa periferia do Rio de Janeiro. Então, assim, de frequentar uma faculdade pública. Então, assim, é claro que vai ter experiências minhas ali, mas eu não passei por nada do que está no livro. Aliás, exceto, passei sim. Quando eu estava na faculdade, veio uma pesquisadora pesquisar sobre a AIDS, realmente, que eu fiz a faculdade nesse ano, eu entrei em 88 para a faculdade. Então, veio uma pesquisadora da Alemanha que estava começando a AIDS no Brasil. Então, essa parte do livro realmente aconteceu, assim, de eu ir ajudar a entrar nas salas e tudo, né? Só não aconteceu o resto, romance, tudo aquilo não aconteceu, né? Mas teve esse contato, porque eu falava inglês já nessa época de 88, né? Então, na turma, chegou a pessoa pedindo alguém, o pessoal do centro acadêmico foi lá pedindo alguém que pudesse ajudar, que ela só falava inglês, né? E aí eu me voluntariei, eu e mais 2 pessoas, mas eles desistiram depois no caminho e eu fiquei.
E depois ela me chamou para ver a apresentação do trabalho lá em Berlim. E eu fui, fiquei um período curto. Foi o ano da queda do muro, só que eu não assisti a queda. E, assim, nem se falava na queda do muro quando eu fui lá, assim, era normal, a vida normal das pessoas, né? Só que quando eu voltei, assim, meses depois o muro caiu. Eu falei assim, poxa vida, não podia ter estado lá? Isso foi uma coisa muito marcante, eu ver na televisão aquele muro caindo, as pessoas em cima do muro, as pessoas chegando. Gente, eu estava ali há poucos meses atrás, por que eu não estava nesse momento? E eu era adolescente também, né? Assim, eu tinha 18 anos. Então, assim, a história não é autoficção, mas, assim, aqueles momentos aqui que eu fiz, aproveitei guias turísticos que eu tinha da época, e que eu guardei, cartões postais. Então, eu fiz uma coletânea daquilo e montei a história com os lugares que eu tinha conhecido, sabe? Os pontos turísticos que eu revisitei realmente na época que não tinha, que tinha o muro ainda, né? Tô velha, viu? Eu sou de 83. Então, então é isso, a Marina nasceu daí. E assim, eu frequentei a faculdade pública, né? Na minha faculdade de medicina pública, eu entrei na faculdade em 88, então faculdade de medicina pública naquela época só tinha gente com dinheiro, né? Não tinha pobre. Hoje em dia, com as cotas, melhorou muito, né? Acho que é acessível. Não. Agora, na minha época, não tinha. Não fosse muito assim. Então, assim, não tinha um preconceito declarado, né, na verdade, mas tinha aquela diferenciação, até porque os lugares que essas pessoas frequentavam não eram os lugares que eu frequentava, né? Eu ficava na faculdade até tarde estudando na biblioteca, que eu não podia comprar livro, então eu ficava direto só estudando na biblioteca, então não tinha muito convívio social com eles, né? Poucas pessoas eram como eu, né? Sei lá, nem uma palma, nem uma mão eu conto. Então era vida de estudo mesmo, eu ficava na biblioteca, quando não tinha aula, eu ficava na biblioteca, né? Tirava xerox, levava para casa, não tinha internet, não tinha computador, eu tinha que aproveitar o tempo que estava lá, e eu não tinha dinheiro para comprar livro, então foi assim que eu consegui estudar, né? Ficava até tarde, até a hora de fechar a biblioteca, ia para casa depois, né? Isso prova que é possível realizar sonhos, né? Não importa a dificuldade, a realidade, é possível, assim, quando tem determinação. Tem que ser determinada, né? Agora é mais árduo, né, Margarete? Porque assim, morava longe, pegava 2 ônibus para voltar para casa, levava 1h30 para chegar em casa, sabe? 1h30 quando era rápido, então às vezes eu levava mais tempo, né? Então isso eu ia lendo no ônibus quando dava. Quando eu também deixava para sair bem tarde, porque eu estudava na faculdade, na biblioteca, e ia conseguia pegar o ônibus sentada. Então eu conseguia ir estudando sentada, lendo, né? Porque senão não conseguiria, ter que mais cedo ir em pé, naqueles ônibus lotados, aí eu preferia fazer isso. Então é duro, né? Dizer que assim que consegue, mas você tem que ser extremamente dedicada, assim, sabe? Hoje as pessoas me veem assim, igual hoje eu moro na Zona Sul, tenho uma qualidade de vida muito melhor, assim, parece que eu caí do céu, assim, sabe? Sim, tudo foi dado, né? Mas não foi nada dado, muito pelo contrário. Foi nada dado. Simone, também no livro tem uma relação da Marina com a senhora Ellie, que eu acho que é um dos pontos muito interessantes do livro. A idosa judia, que se torna mentora da jovem, da Marina, e ao ler a sinopse do livro veio um questionamento. A senhora Ellie é alguma metáfora? Você usou ela como metáfora? Não? Não, ela não é metáfora, não. Assim, ao longo da minha vida, eu acho que eu tive várias donas Ellens na minha vida, sabe? Várias pessoas que me orientaram, assim. Até porque a minha mãe, né, por ser uma pessoa mais simples e tudo, né, depois de um tempo já não conseguia mais me acompanhar tanto. Então, eu tive várias donas Ellens na minha vida, eu falo, né? Uma pessoa que realmente te estimula a seguir, né? Tive algumas pessoas, alguns inspetores de escola, professores, sabe? Os professores tiveram um papel muito importante na minha vida, na minha formação. Inclusive, foi muito curioso, assim, que a minha professora que me alfabetizou, olha que curioso,
Eu participei da cirurgia de catarata dela, porque ela foi no consultório, meu marido também é médico, foi no consultório do meu marido por um acaso, aí chegou lá, viu meu nome, lembrou de mim, e foi muito emocionante, eu tenho até a foto dela no meu Instagram, porque eu me lembro que ela tirava a minha lição sentada no colo dela. Então, eu queria ler, queria adiantar muito a leitura para ler para ela, que eu lia sentada no colo dela. Eu achava muito. O nome dela é Solange. Nossa. Ela é maravilhosa, ela é uma pessoa muito amorosa. Então, assim, eu tive muitas pessoas ao longo da minha vida, muitas donas Ellen, sabe, que mudaram de papel. Eu acho muito importante, assim, o professor na vida de um aluno, sabe? Pode determinar, eu acho, assim, na minha vida determinou, com certeza, assim. O que eu sou hoje, sabe? Meus professores me ajudaram muito. Então, é uma pena da educação estar do jeito que é hoje, né? Porque esse distanciamento maior, eu acho que tem. Eu vejo pela minha filha e tudo, né? Quando passou pela escola, não tem esse vínculo mais afetivo, né? Que tinha antigamente, né? É uma pena. Então, eu tive várias Unazeles, ela foi real, não foi metafórica, não. E o romance, ele cruza a história íntima de Marina com o acontecimento histórico, né? Nós estávamos conversando da queda do Muro de Berlim. Sim. Como foi para você costurar o íntimo e o histórico, a vida privada e a vida pública nesse enredo? Como você uniu tudo isso? Eu achei... a perda de um filho, eu nunca perdi um filho não, tá? Mas assim, eu imagino que a perda de um filho deve ser um desastre na vida de uma mulher, né? Ainda mais você criando toda aquela expectativa, aquela fantasia de como vai ser. E eu acho que a queda do muro, materialmente, é um desabamento mesmo, né? Ali, acho que ela está desabando a vida da Marina e desabando o muro. O muro, por uma perspectiva... teoricamente melhor, né? Depois foi melhor, né? Mas a gente não sabia, ninguém sabia até então, né? E outra coisa que eu quis enfatizar também é que a Marina, ela sofreu muito preconceito na faculdade, né? E quando houve a queda do Muro de Berlim, os berlinenses orientais que chegavam no Ocidente, eles sofreram muito preconceito. E tem pessoas que sofrem preconceito até hoje, né? De que eles serão mais incapazes, inferiores, que não sabiam tanto, que são preguiçosos, que, assim, é real isso, assim, esse preconceito. Então, eu quis mostrar também que o preconceito é inerente do ser humano, assim, independente de onde você estiver, esse preconceito, a gente que tem que mudar, não tem jeito, assim, mudar o olhar pelo outro, né? Porque isso acontece no mundo inteiro, né? E agora a gente vê mais ainda, né? Agora o mundo está ficando cada vez mais extremista, né? Mais polarizado. É muito triste. Parece que a gente está fazendo um retrocesso na humanidade, né? É um retrocesso. A gente achava que a pandemia fosse melhorar o mundo depois, né? A pessoa começar a ver a vulnerabilidade de si, a proximidade da morte ia melhorar, e a gente viu que não é nada. Então, eu quis mostrar para a Marina também que, mesmo ela saindo do Rio de Janeiro e se mudando para lá, a nossa vida não muda assim, a gente não muda quem a gente é, né? Você tem que... as suas crenças, o jeito de ser, você tem que ser corajoso bastante para você... mostrar no mundo quem você é de verdade, sabe? Ser idêntico, né? É isso. E a perda do bebê, né, como você até comentou, logo após a queda do Muro de Berlim, é uma imagem poderosa e forte. Como você pensa essa simbologia de colapso e liberdade, e também unificação entre a vida pessoal e os muros políticos e sociais? E como foi a escolha desse fato histórico para potencializar a perda do bebê? Eu sei que você até comentou um pouco assim, mas como foi esse momento, né? A Marina, essa questão aí da perda do filho, né? É uma coisa que mexe muito com a pessoa, né? Não tem como não mexer.
É histórico também, né? Mesmo sendo pessoal. É histórico, você marca a história daquela pessoa, né? Você não tem como fugir disso. É uma coisa que fica marca para o resto da sua vida, né? E você tem que se reconstruir depois de uma perda dessa, eu acho, né? Eu acho que a queda do Muro de Berlim mostra lá a reconstrução depois daquela cidade, né? Ela vai ter que... A cidade vai ser reconstruída e ela vai ter que, também que se reconstruir, né? Ela vai ter que se reconstruir, olhar para ela, ver como ela realmente é. Não posso dar spoiler do livro, né? Mas depois se ela fica lá mesmo em Berlim, se ela volta, né? Qual é a vida dela daquele momento em diante? Ela teve que ultrapassar muitos muros na vida dela, né? Muitos preconceitos. Então, na verdade, ali aquele muro de Berlim simbólico está caindo, ela também tem que começar a quebrar os muros internos que ela tem, né? Os muros que constituem aquela personalidade dela, toda a vergonha, a timidez que ela tinha, a tentativa de fingir que é uma outra pessoa. Ela tem que quebrar os muros internos também e se aceitar, né? Para ser livre, né? Para ser livre, né? Enquanto você não aceita como você não é livre, né? Você tem que ser o que você é. Isso é o principal, eu acho. É o que eu falo sempre para minha filha, assim. Não tente ser o que você não é, porque todo mundo vai saber que é mentira, mas de um jeito ou de outro você vai ver, a pessoa vê que é mentira, vê que você não vai passar credibilidade nunca, e você vai sofrer de ficar fantasia. Vai viver numa prisão, né? Viver numa prisão, disfarçando quem você, né, criando um personagem de si, não pode, acho que você tem que ter coragem de mostrar quem você é mesmo. É isso. E sobre o livro Fora do Ventre, sim, traz a reflexão sobre o amor materno, a pressão da sociedade sobre as mulheres e os dilemas da maternidade. O que te motivou a tocar num tema tão delicado, porém muito necessário? Bom, o que motivou mesmo foi a minha experiência de mãe, né? Assim, eu sempre quis ser mãe, então... Eu sempre quis ser mãe, mas quando eu tive, por exemplo, a minha primeira filha, 15 dias depois eu estava chorando na cozinha de desespero, que eu estava 15 dias sem dormir. Sei como é. Então, assim, essa coisa de... A gente tem a maternidade muito romantizada, né? A mulher tem que amar, querer ser mãe, e você não pode reclamar disso, não né? Pode. Assim, não pode dizer, poxa, que saco, essa criança está chorando. Isso você não pode falar nunca. Então, assim, só que a maternidade é muito difícil, né? Eu imaginei assim, para mim, que eu queria ser mãe, sabe? Minha filha chegou, depois dessa fase inicial, eu fiquei apaixonada e tudo. Depois veio meu segundo filho, que nasceu prematuro, teve várias questões. E para mim foi difícil. Eu fico imaginando comecei a imaginar para alguém que não queria ser mãe e que de repente se vê nessa situação, né? O que fazer? Então, assim, às vezes também a pessoa acha que a pessoa não quer ser mãe porque não tem condições materiais de ser mãe. Isso não tem nada a ver, a pessoa não quer ser mãe porque não quer ser mãe mesmo, sabe? Ela quer ter uma vida sozinha, assim, e não tem nada de errado com isso. Eu acho muito melhor você, assim, nós voltamos àquela questão, né, de você realmente assumir quem você é. Muito melhor você assumir quem você é e ser feliz do que você colocar uma criança no mundo que não vai ter atenção da mãe, vai ter uma série de problemas depois. Eu acho isso. Verdade, também, sim. Né? Então, foi bem baseado em mim mesma nesse aspecto que eu criei a personagem. Gente, eu querendo ser mãe, eu tô nesse perrengue aqui, sabe? Tem dias que eu acordo exausta pensando o que eu fiz da minha vida, o que deve ser para alguém que nunca quis ser. O pequenininho lá chorando e aquela loucura ao seu redor. Deve ser muito fácil. Deve ser fácil. Ou que não tem nenhum apoio, né? Uma pessoa que não tem culpa, apoio. Muita culpa. Muita culpa. Você, no início você fica com muita culpa, né? Assim, você vai aprendendo com o tempo. Mas a maternidade vem junto. Você vai ver a mãe e vai ser culpada o resto da vida. Só que em fases diferentes, né? Não. Então, foi muito por conta disso que eu resolvi escrever,
né? Foi bem difícil, assim, meu início, sabe? Hoje eu tô no paraíso, né? Com eles grandes, eu tô no paraíso. Mas eles pequenos, eu falo de verdade, assim, eu não tenho saudade nenhuma da fase de bebê. Assim, a fase de bebê, assim, depois que começa a ficar maiorzinho, que interage, que entende o que você tá falando, é muito melhor. Ainda bem que passa, né? A gente esquece, né? Mas essa fase de bebê é dura, né? Meu pai falava, né, que filho, quando é pequeno, ele dá trabalho. Quando é grande, dá preocupação. Sim, pois é. É desse jeito. E sobre a Pilar, né, que é uma personagem muito complexa. É advogada, né, ela é bem sucedida, mas que não se reconhece na maternidade. Como foi o processo de criação dessa protagonista? Pilar, né, pelo que você já comentou, né, eu deixo até essa observação, ela faz parte da sua história como mulher e mãe? Como foi esse processo aí de criação da Pilar? Então, a Pilar, eu não me identifico com a Pilar porque eu sempre quis ser mãe, né? Como eu já falei. Mas a Pilar vem de um meio que ela tem toda a condição do mundo para ser mãe. Ela não tem problema financeiro. Ela tem um marido que quer ser pai, que ajuda. Então, ela não tem nenhum problema, né, para ser mãe. Então, mas eu queria colocar exatamente isso. Ela não quer ser mãe. Ela não queria ser mãe. Ela sucumbe ao desejo do marido momentaneamente, assim, mas ela não queria ser mãe, né? E ao mesmo tempo ela começa depois, tenta se vincular a essa criança, mas ela vê que ela vai ter muita dificuldade a isso. E ao mesmo tempo tem aquela questão da moradora de rua que eu coloquei bem próxima, né? E a moradora de rua vai ser meio duplo dela, sabe? Porque você vê, é uma moradora de rua sem nenhum recurso, e que demonstra afeto, assim, pelo filho incondicionalmente. E ela tenta ficar vendo, poxa, como é que, assim, no meio de tanta falta, ela é tão espontânea, a criança cresce de uma outra forma que a filha dela, que tem tudo, e ela não consegue se vincular, né? Como é que aquela pessoa que não tem nada e ela consegue se dar tão integralmente para ela, né? Para o filho, e ela que tem tudo não consegue. Aí outra pessoa que eu coloquei que também que é a mãe é a que tem o filho lá em estado vegetativo no UTI, porque a criança nasce. Paloma. A Paloma. A Maia, né? Que é o nome da bebê, nasce e ela fica uns dias no hospital, mas a Maia, assim, ela só ficou não tinha nenhuma doença, Maia, ela só ficou para ganhar um pouquinho de peso, que nasceu antes, mas depois ela sai sem nenhuma sequela, sai bem. E a Pilar vê a mãe, já com uma criança que já está lá há meses, em estado vegetativo, e também é uma outra mãe que se doa muito para o filho, né, tem aquele comportamento que seria o esperado da Pilar ter com uma filha normal, né? E ela começa a questionar por que ela não tem aquilo, né? Por que ela não consegue sentir aquilo, né? E eu queria dizer também assim, o afeto, esse desejo, às vezes as pessoas falam assim, poxa, aquela mulher pobre, não era para ter filho, como é que vai ter tanto filho? Cara, assim, isso não tem nada a ver também. Claro, você tem que dar condição para a pessoa ter filho, né? Acho que você pode facilitar a vida daquela pessoa. Mas esse instinto maternal é um instinto também. Eu acho que é um desejo. Você não pode privar uma pessoa que tem uma condição perto da pobreza e pobre, a privar dessa experiência da maternidade só por causa disso. Você tem que dar condições para ela poder usufruir dessa experiência de uma forma melhor, né? A nossa parte social aqui, né, toda, tem que tentar melhorar as condições de vida dessa pessoa para ela poder usufruir da maternidade. Não dizer, não, eu ouço muito isso, né? Como é que pode ter filho dessa condição? Não existe isso, né? A pessoa pode ter filho. Sim, ela tem o desejo de ter filho, por que não, né? Qual questionamento e reflexão você quis deixar unindo personagens, né? Que foi a Paloma, veio a Pilar e também o Marcos, né? Em relação aí à paternidade, né? Que é o esposo, né? Da Paloma. Como foi unir todos esses personagens em relação a filho
né? O que você quis trazer de reflexão? Então, eu quis trazer a reflexão de que o desejo da maternidade é o primeiro que tem que acontecer, né? Você não pode pressionar uma mulher a ser mãe porque ela é mulher, né? Ou dizer que a mulher está incompleta porque não é mãe. O desejo da maternidade é que tem que estar presente sempre. Não você ser mãe porque a sociedade te exige, porque quando você casa, já começa sempre aquela cobrança, quando vai vir o neném, né? Ou sempre, quando vai vir o primeiro, quando vai vir o segundo, sempre tem essa cobrança na mulher, né? E as pessoas sempre olham meio torto, né? Quando a pessoa fala, não quero ter filho. Hoje em dia tá até melhorando, sabe? Eu acho. Uhum. Mas quando as pessoas falavam, quando as mulheres falam, normalmente elas falam, não, deve ter algum problema, né? Porque não querer ter filho, como é que pode? E eu até li um livro outro dia, quando estava preparando para isso aí, chamava Mães Arrependidas. Interessante. É interessante, que eu li um livro que tinha até avós que elas tiveram vários filhos, mas em algum momento elas conseguiram, não que elas não amassem os filhos delas, amavam os filhos dela, mas se elas pudessem optar, elas teriam voltado atrás e não teriam tido filho, sabe? É interessante, assim, e você falar isso, você vai ser cancelada, né? Você vai falar, poxa, eu tenho filho, meu amo, mas eu não queria ter tido, assim, não é a minha experiência, assim, eu queria ter tido, eu acho uma experiência inigualável, assim, acho que não se compara a nada outra coisa que a gente faça, assim, acho que quando nasce uma criança, nasce uma mãe também, você se transforma, você muda, nasce uma outra pessoa, né? A gente muda de ser, eu acho. Não sou mais quem eu era. Né? Sim, mas não é para todo mundo, né? Não é todo mundo que quer isso, né? Que tem esse desejo. Acho que e tem que respeitar a opinião. Acho que você tem que respeitar o desejo, né? Da mulher, né? Nesse caso. São muitos conflitos, né? Porque eu vejo também, conheço pessoas que após a maternidade, o casamento também acabou. Acabou, pois é. Vem o divórcio, não sabe, o filho bebezinho, aí muitas pessoas perguntam, sim, nossa, mas são casados há 7 anos, veio o filho que era esperado e o casamento acabou. Porque é duro o início, né? O início é muito duro, você tem que ter realmente uma parceria, né? E eu coloquei o Marco, o personagem, com muito maternal, porque eu acho que o pai pode ter essa função. Por que é só a mulher que tem que ter essa função, né? Essa função de maternagem cabe ao homem também, né? Por que a mulher que tem que deixar de trabalhar, só a mulher, para ficar cuidando do filho? Por que não o contrário? Né? Porque o homem quer muito ter filho, por que ele não pode ir lá, ficar 2 anos sem trabalhar e a mulher custeando? Será que a gente está pronta para isso também? Né? Porque... lendo-se até a sinopse dos livros, né? Eu fiquei assim, nossa... Porque é difícil, tanto para a mulher, porque até como você estudou muito e você largar toda a sua carreira, seu sonho pela maternidade. Aí você casa, né, tem seu filho, e a pessoa chega para você, olha, você vai viver a maternidade é bela, viva, e eu vou trabalhar. E no momento que você questiona o homem, né, fala, não, mas eu quero também. Não, mas para você sair, pensa bem, né, você tem que ganhar igual a mim ou mais para poder. Então, assim, eu fico vendo essas pessoas falando assim, eu fico assim, gente, mas que absurdo, né? Os países que o homem pode tirar licença maternidade também, acho que na Holanda, se não me engano, na Alemanha, você pode tirar, o homem pode escolher qual dos dois que vai tirar. Isso é maravilhoso, né? Acho que um dia, quem sabe, a gente consegue chegar lá, né? Vamos já ouvi falas, né, que já estamos falando da maternidade, esses questionamentos. Eu já ouvi pessoas falando, o filho se tornou um exemplo, um drogado, né? Enfim, foi para a prostituição ou virou um criminoso, porque a mãe não estava presente. Ao invés de ela estar presente, ela estava trabalhando fora. E não quer o pai, né? E não quer o pai. O pai não. O pai, olha só, o pai se separa e deixa os filhos com a mãe e vai embora, e ninguém questiona porque ele está saindo. Não. Agora, a mulher, se fizer uma coisa dessa, se a mulher separar e deixar o filho com o pai, os filhos... Nossa, você é olhada de forma... Essa mulher é uma insensível. Como é que ela teve coragem de largar o filho? Ele tá largando o filho com o pai, né, gente? Não tá largando o filho com o estranho. A gente, por mais que a gente
pense que a gente está evoluindo, existe essa cobrança da mulher, né? A mulher sempre está no papel, né? E outra coisa, não é o homem que está ajudando a mulher quando cuida do filho. Não, o filho é dos dois, não tem que ajudar. É uma divisão de tarefas, entendeu? Eu acho isso. No livro, né, tanto no livro Muros, quanto Fora do Ventre, você sempre fala da realidade, né, da mulher lidando com os limites da vida, do corpo, da sociedade, né, da vida profissional. Você vê, né, a sua literatura, a sua escrita como uma forma de resistência e denúncia. No momento que você escreveu esses romances, foi com esse objetivo de denúncia, de resistência? Acho que sempre tem esse objetivo de trazer à tona, né, a reflexão, né? Eu acho que a gente são assuntos que não estão ultrapassados, assim, muito pelo contrário. Como a gente fala, o mundo mudou, não mudou tanto assim, não. Eu acho que a mulher deseja essa mudança, mas ainda não mudou. E a maternidade, assim, ter filhos é uma decisão muito séria, né? Eu acho que não pode ser tomada assim, levianamente, né? Eu acho. Porque, assim, do marido, do pai, você se separa, do filho você não separa nunca mais, né? Então, a gente tem que pensar muito, eu acho. Mas eu recomendo, mesmo assim, porque é uma experiência inigualável. Simone, já estamos chegando no final do podcast. Neste momento, eu peço que você deixe seu contato, né, do Instagram, algum site, como as pessoas podem comprar os seus livros e também falar dos seus projetos e planos também. Tá bom, eu vou mostrar aqui a capa do meu livro para vocês verem. O meu livro você encontra na Maria da Travessa, na Amazon, aqui no Rio, né? Esse é o que eu fiz. Além dele, tem algumas coletâneas que eu falei, de conto, mas no selo Off Flip, em 2022, de crônica também. Esse aqui foi um de carta, do selo Off Flip. Mas esses não são muito para consumir, não. E esse aqui foi uma coletânea que nós fizemos, travessias de contos escritos, desenvolvidos pelos alunos da oficina. Mas o que tem para comprar mesmo é o Muros, né? Que tem na Travessa. Meu Instagram é o Cibarata, é o que eu mais uso. E é por lá que a gente consegue conversar. E planos, Simone, para o momento? Eu tinha esquecido. Bom, eu estou escrevendo um terceiro livro, né? Eu vou lançar o Fora do Ventre, que é o nome desse segundo livro que a gente mencionou. Vai ser lançado aqui no Rio, né? E talvez eu deva lançar em São Paulo também. Aí eu vou precisar de ajuda de todos para contar com a presença de vocês, que eu, como sou carioca, eu quero te ver lá. E, além disso, eu estou escrevendo um outro livro que ainda não tem título. E esse livro não tem nada a ver com maternidade. Você é o primeiro livro que eu vou fazer assim, fala de maternidade. Ele vai falar sobre cuidar de pessoa idosa. Esse vai ser o tema, que também acho que está muito em voga. Assim, são coisas para a gente pensar também, sabe? Como a população está vivendo cada vez mais e como é que fica esse cuidado, né? Então, é um romance também, mas o tema central é isso. Fala muito de até quando vale a pena você estender a vida de uma pessoa, né, de vida e morte, para dar uma passadinha também por uma parte de prostituição, tem uma mistura, é bem diferente desses dois que eu escrevi, o tema, sabe? Mas estou adorando escrever, mas já passei da metade. Eu queria ver se até 2027 eu consigo lançar ele também. Parabéns. Obrigada. Simone, para mim é a forma como eu consigo me relaxar e ficar mais compenetrada também. É um momento de reflexão. Simone, nesse momento eu farei um jogo, né, de perguntas bem rápidas. E a primeira pergunta: um livro que marcou sua vida? Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Eu acho que esse livro é demais. Ele tem tudo ali, né? É um tratado de filosofia, aquele livro. Eu adoro. Eu já li várias vezes, inclusive.
Um autor, autora que marcou sua vida, que você gostaria, né, se possível. Pode ser até alguém que já morreu, não, mas se eu pudesse ter a oportunidade de estar ali conversando com esse autor, autora, quem seria? Eu gostaria de conhecer o Jorge Amado, né? Porque eu já falei que Jorge Amado realmente foi o meu mentor inicial. Imagina que você falar isso a Clarice. E a Clarice, nossa, a Clarice também, com certeza. Eu queria muito conhecer a Clarice Lispector. Se eu pudesse voltar no tempo, eu fico imaginando aquele filme do Woody Allen, Meia-Noite em Paris. Ele vai encontrando com as pessoas que ele ama. Gente, eu teria muita vontade de conhecer a Clarice Lispector. Isso é demais. Uma personagem feminina da literatura com quem você se identifica? Olha, esse livro que eu te mostrei aqui, que eu te falei da Elegância do Ouriço, tem essa personagem Renê, que eu me identifiquei muito com ela, sabe? Dessa questão, assim, dela ser uma pessoa que gosta muito de ler, sabe? E que vem de uma origem mais humilde também. Eu me identifiquei bastante com ela, com a Renê, do Elegância do Ouriço. É um conselho que você daria para escritores iniciantes? Eu acho que a pessoa tem que ler muito. Acho assim, quem quer escrever, primeira coisa tem que ser um bom leitor, né? Então eu leio muito, sempre li muito e eu leio mais ainda agora. Não tem nenhum dia que eu deixe de ler. E outra coisa é não ficar inibido, achando que tem muita gente que escreve muito bem que nunca vai chegar lá. Eu acho que escrever tem que ser primeiro um prazer, né? Tem que ser, a escrita tem que ser a finalidade em si, nela, não o que vai acontecer depois a gente vê, mas assim, não desistir de escrever, eu acho que é o principal, né? É uma frase que define sua relação com a escrita. Nossa, escrever é minha inspiração, a minha vida, é meu ponto de organização mental, eu acho. Eu acho que se eu escrever, ela serve para organizar interiormente, sabe? Elaborar outras coisas que acontecem comigo. Eu acho que ela faz parte de mim, eu não consigo mais viver sem ela. Ela me capturou. Qual é a cura que a literatura te trouxe? A cura? A literatura, ela faz a gente redefinir muitos conceitos e elaborar mesmo. Acho que quando você escreve, tudo aquilo que você tem de dificuldade, de trauma, de coisas que não ficaram bem, parece que você transfere ele de dentro de si para um outro local, assim. Eu acho que é o momento de você elaborar tudo o que aconteceu, assim. Essa elaboração, acho que leva a cura, tira você de... Eu nunca fui uma pessoa deprimida, não, mas, assim, eu acho que é muito bom também para você ver com mais clareza o que você está passando, sabe? Verdade. Eu acho que a escrita é muito boa. E a leitura também. Eu acho que os livros me ajudaram muito ao longo da minha vida, sabe? Eu não tenho nem como identificar assim, os autores. Assim, eu acho que o livro também é um grande salvador. Assim, a leitura é uma grande salvadora. Acho que quem lê nunca está sozinho, por exemplo. Não sente solidão quem tem o hábito de ler, né? É um grande amigo, né? Um grande amigo. Assim, eu acho que a escrita é boa, mas se eu tivesse que optar hoje, se você quer deixar de escrever ou você quer deixar de ler? Eu acho que eu deixaria de escrever. Eu acho que a leitura, para mim, é muito importante. Sabe? Se eu tiver que optar, advogado do diabo, né? Mas eu acho que eu escolheria a leitura ainda. Embora eu ame escrever, né? Mas... Simone, chegamos já, né, ao final do podcast. Eu agradeço você por essa oportunidade, estou muito feliz, né? Foi um momento de grande aprendizado, de troca. Muito obrigada mesmo por participar do Pode Ouvir Histórias e Livros. Eu que agradeço, eu amei participar. Por mim, eu ficava conversando aqui com você mais uma hora. Adorei. Espero te conhecer no meu lançamento em São Paulo, hein? Com certeza, eu irei mesmo. Nossos ouvintes também vão, né? Eu irei. E eu agradeço também por você ter assistido o Pode Ouvir Histórias de Livros com a Simone Barata.
Eu peço que, se você gosta de conteúdos relacionados à literatura e cultura, que você se inscreva, deixe seu like e também compartilhe o conteúdo do canal A Leitura, A Vida é um Livro. Muito obrigada e até a próxima. Tchau.